Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Que assim seja. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Pedindo permissão em para Deus nosso Pai, ao nosso divino Mestre Jesus, a espiritualidade de Deus da casa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e de Jesus, com assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise e que Deus a abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria sempre estar aqui nessa casa de oração. E agora, está dando tudo errado. Esse é o tema dessa noite. Mas essa pergunta, ou essa afirmação, está dando tudo errado, muitas vezes a gente se faz. Ou muitas vezes a gente escuta alguns amigos nossos chegarem até nós e dizer: a minha vida está dando tudo errado, tudo que eu faço não dá certo, eu tento de um jeito, eu tento do outro, parece que não tem solução e está difícil. Então a gente acaba, em algum momento da nossa vida, realmente falando essa frase, ou uma frase semelhante a essa: ah, mas eu não consigo resolver tal situação, tenho tentado e não consigo, fico sempre empatando em uma determinada situação e não se resolve. Esses são alguns questionamentos que muitas vezes a gente faz. Mas aí a gente vai recordar o Evangelho. Primeiramente, nós vamos buscar a palavra do Cristo, e ele nos diz algo que a gente já, com certeza muitos de nós já escutou, aonde ele fala que bem-aventurados os que sofrem. A gente já falou também em algumas oportunidades aqui nessa casa, mas repetindo, para que a gente possa entender que se ele disse: bem-aventurado aqueles que sofrem, pois serão consolados, é porque ele estava nos dizendo que sim, teria sofrimento. E no Evangelho a gente vai ver alguns títulos, algumas frases, alguns momentos do Evangelho segundo o Espiritismo que também vai nos remeter que a coisa não seria assim tão fácil, mas também teria o consolo. Quem já não escutou, dentro do Evangelho, a felicidade não é desse mundo. Se a gente pegar só isso, a felicidade
desse mundo, pode dar problema. No sentido que alguém pode estar muito triste, com dificuldade até mesmo de estar aqui nesta existência e pensar, bom, já que a felicidade não é desse mundo, então eu nem quero mais estar aqui. Mas aí o Evangelho vai nos dizer que a felicidade é aquela que muitas vezes a gente quer ter, que é aquela felicidade completa, que todos os dias nós vamos estar felizes. Irmãos, irmãs, a todos nós que estamos aqui, a quem vai estar nos assistindo pelas ferramentas, né, que nos conectam através da internet, a gente pode agora se fazer uma pergunta: será mesmo que é possível a gente estar feliz todos os dias, no sentido mais profundo da palavra, todos os dias? Alguém pode pensar assim, não, mas eu tenho gratidão todos os dias, principalmente quando eu acordo, porque imaginamos, nós acordamos, estamos aqui ainda para completar a nossa missão, para poder abraçar, para poder pedir perdão, para poder perdoar, para poder conviver melhor com as pessoas que nós amamos. Então, a gente está feliz naquele momento, mas acontece alguma coisa, às vezes, que muda esse trajeto, e daí já não parece que nós estamos tão bem quanto nós estávamos. Ainda muitas vezes nós, né? Nós falamos assim, olha, eu tenho paciência, só não pode mexer muito comigo que eu perco a paciência. Se a gente tem a paciência, a gente não perde a paciência, porque a gente tem. É só me deixar quietinha no meu canto. Só que se a pessoa fica quietinha no canto dela, se ela, por exemplo, ela não é submetida a algumas situações do dia a dia, essas que nos provocam, a gente não sabe como a gente está. Nós só sabemos como nós estamos em relação à evolução, ou em relação à nossa reforma íntima, né? Quando a gente fala em reforma, parece que a gente está falando de algum lugar, de alguma casa, mas é aquilo que a gente vai tentando transformar em nós, modificar, melhorar, dentro de nós mesmos. Como Santo Agostinho também nos fala, neste mesmo Evangelho, que antes de dormir ele se perguntava tudo o que ele poderia ter feito, tudo o que ele fez. Será que eu ofendi alguém? Será que eu magoei alguém? Se hoje nós somos, a hora que a gente for deitar, a gente fizer essa pergunta: o que eu fiz hoje que pode ter sido equivocado? Não vamos dizer errado, equivocado. O que será que eu fiz hoje? Às vezes são coisas tão pequenas, mas que se a gente não cuidar, ela vai somando e vai tornando-se grande. As coisas, como também nos diz o Evangelho, fiel no pouco, fiel no muito. Então, se a gente conseguir ser fiel, os pequenos momentos, a gente vai conseguir ser fiel aos momentos que são mais, que nos trazem mais chances, às vezes, de nos equivocarmos, de não compreender o porquê que estamos passando por determinada situação. Eu gosto muito que a gente às vezes traz exemplos, né, de situações assim que nos abalam muito. Cada um aqui tem uma situação que mexe muito com a gente. Eu tenho uma, nosso irmão Pedro pode ter outra, nosso amigo tem outra, quem está nos assistindo tem outra. É aquela situação assim, ó, que te deixa chateada, te tira às vezes assim do sério. São situações às vezes que nos provocam, e ali está a nossa oportunidade de aprender, de tentar pensar, não, mas
responsabilidade da outra pessoa e não minha. Porque nós queremos muitas vezes mergulhar nas responsabilidades dos atos que a gente acha que é errado, equivocado do outro, para não enxergar aquilo que está equivocado em nós mesmos. Então sim, às vezes dá tudo errado. Mas também dá tudo errado porque ainda nós não conseguimos nos conhecer profundamente. Eu não sei, sinceramente, se eu me conheço 100%. Eu, Deise, eu não sei. Porque eu ainda não tive todos os desafios aí na vida. Eu não sei. Né? Eu realmente não sei. Eu estou à prova de muitas coisas. Então, às vezes, né, a gente não sabe tudo ainda como a gente vai agir quando a gente não passa. Mas a gente pode traçar um caminho para isso, baseado na fé. Está me acontecendo uma situação. Que situação é essa? Porque a gente pode pensar que, os irmãos podem pensar, essa situação está me incomodando, essa situação está me tirando sono. A insônia tem afetado a vida de muitas pessoas. A ansiedade tem afetado a vida de muitas pessoas. E não tem como não afetar. Vamos olhar as notícias, como que a gente não vai se afetar? Como que não vamos perder o sono? Quando, às vezes, nada mais é seguro. E quando a gente tem que pensar que sim, nós somos agentes de transformação e temos que tentar mudar. Mas alguém poderia pensar assim, mas o que eu vou fazer? Eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer para melhorar o mundo, esse mundo tão grande? Começando por dentro de nós mesmos, começando dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa espírita, do nosso bairro, na nossa cidade, sermos pacificadores sem ser passivos, é claro, sem dizer sim para tudo e também não para tudo. Termos aquele meio termo e aprender que daí talvez é o mais difícil, amar mais. Esses dias alguém até me fez uma pergunta muito provocativa, me perguntando se eu acho que o amor venceu na Terra. Eu, óbvio, como espírita que sou, eu disse assim, olha, depende do que a gente está dentro da gente, né? Depende do que eu sinto dentro do meu coração. Tem dias que o amor vence dentro de mim, tem dias que não. Mas, para não cair nessas ciladas que às vezes vem pra gente, né? Eu tentei me manter firme ali, mas seguiu a provocação. E eu disse, eu acredito que o amor vai vencer quando nós nos unirmos mais. Quando a gente não for uma divisão. Quando a gente usar as nossas forças, os nossos braços para mexer panelas e sopão e servir aquelas pessoas que passam fome. Gente, tem gente que passa fome. Quando a gente se unir para falar de Jesus e o verdadeiro significado do Cristo, deste Evangelho. Quando as nossas casas espíritas ser a casa espírita que faz isso que nós estamos fazendo agora, falando sobre Cristo. E não usando para falar sobre homens, defendendo homens. Quando a gente conseguir lutar pelo aquilo que a gente acredita que realmente faz a diferença na nossa vida, que pode transformar, quando a gente olhar com carinho para as crianças são o futuro. As crianças é o que mais precisa ser protegida hoje. E elas também sofrem, elas também se perguntam como vai ser o futuro delas, porque tudo aquilo que a gente assiste na televisão, as crianças às vezes elas assistem, mesmo que de uma maneira despercebida às vezes dos pais.
E que mundo que está sendo preparado para essas crianças? Então essa pergunta que a gente faz agora, está dando tudo errado, a gente quer que os nossos filhos façam? Ou a gente quer deixar um país mais justo, mais fraterno, um país onde a gente não torça pelas guerras, mas pela paz? Aliás, espírita, torcer por guerra, com certeza a gente não tem aqui. Mas acredite, se a gente continuar nos dividindo entre irmãos, daqui a pouco, até nós espíritas vamos estar divididos. Quando a gente sempre fala em união, em amor, em fraternidade. A gente sente que nessa casa parece que tem poucas pessoas hoje aqui, mas não. Não, tem muitos irmãos que inclusive ajudam na atmosfera que está tão pesada. Tão pesado. Por causa de muitos pensamentos nossos mesmos. Que às vezes a melhor maneira de nós nos unirmos por um ideal é quando a gente pensar no bem coletivo, no amor, na fraternidade, nas famílias. É muito falado sobre famílias e eu acho extremamente importante a gente falar sobre as famílias. Alguns dizem que as famílias estão se perdendo e realmente estão, por falta de amor. Porque às vezes o pai não traz a segurança que a mulher precisa, ou a mulher não traz a segurança que aquele pai precisa, ou a criança vê muitas vezes brigas desnecessárias. Então é assim que a família acaba se perdendo e se destruindo. E se a gente vai falar em família e em vida, que também a gente fala bastante em vida e a vida precisa ser valorizada. Falar de aborto não é só nos momentos que a gente tem aquele mês em relação à vida, mas todos os dias a vida deve ser preservada. Então as pessoas que lutam por isso que é tão edificante, que é a preservação da vida, tem que seguir lutando. Quando aquela criança sai daquele útero e precisa de um atendimento de qualidade, precisa de um amparo, precisa de um conforto. E aqui, nessa semana que a gente teve uma reflexão sobre adoção e logo mais foi assistido um filme, né? Senti agora, eu não sei, às vezes eu vou seguindo algumas inspirações, vai saber, né? Mas essa semana que a gente assistiu então esses momentos, nos fala sobre, mais uma vez, sobre família, sobre algumas crianças que hoje esperam por alguém. Idosos que sentem falta do abraço de alguém. Isso é união. Isso é uma luta que vale para todos nós. E falando em criança, pessoal, falando em criança, meus irmãos, eu prometi para os meus evangelizandos, já encerrando, a gente fez uma atividade no sábado retrasado, eu acho, em que eu levei aquele livro, As Perguntas de Jesus, para eles. Então eles foram pegos de surpresa. Depois da reflexão do livro, a gente propôs que eles pudessem fazer uma pergunta para Jesus. Se o mestre estivesse ali na frente dele, que pergunta eles fariam? Eu quero deixar claro a idade dessas crianças. Nenhuma ali passava de 12 anos, tá? Nosso ciclo começa com 7 anos, 8, mas nenhum passa de 12 anos, porque o próximo ciclo é 12. Então eles perguntaram para Jesus,
Mas assim, para ser uma maneira mais tranquila para eles também, a gente pediu para não colocar o nome. Olha só o que um menino ou uma menina, não sei, perguntou para Jesus. Por que as pessoas são cruéis nesse mundo? Foi uma pergunta de uma criança. Repito, não chega a 12 anos. Só que a dinâmica continuava e outra criança tentava responder essas perguntas. E daí eu lembro que uma das crianças disse assim, que as pessoas não eram todas cruéis, que era falta de conhecimento. Olha essa criança. Eu vou ler poucas perguntas por causa do nosso tempo. Jesus, de todos os milagres, qual você tem mais gratidão de ter feito? Uma pergunta pura, né? Daí ainda eu lembro que a resposta da outra criança, foi a seguinte, que foi todas, porque todos os milagres eram bons. Como você conseguiu ajudar tanta gente? Então essa criança perguntando para Jesus, mas como que consegue ajudar tanta gente, Jesus? No íntimo dessa criança, na pureza dessa criança. E a resposta que deram para a pergunta dessa criança foi que ele teve ajuda, que Jesus teve ajuda. E ainda, eu lembro muito bem, porque ele seguiu, esse menino seguiu, e ele disse assim, prof, será que não era a gente que estava ajudando lá? Eu disse, olha, quem sabe, né? Tá, mas a gente estava ajudando, né? A gente não estava na cruz lá, né? Assim, né? E eu disse assim, não sei, eu acho que não. Assim ele quis rebatendo. Eu disse, não, a gente estava ajudando. A última pergunta. Jesus, você consegue curar todas as doenças e os problemas do mundo? Eu li essas perguntas antes, porque daí eu entreguei para os outros, né, para não se repetir, não caber nenhum pegar a sua, e eu pensei assim, nossa, essa vai dar um problema para outra criança responder. Provavelmente ela vai dizer que sim. E Jesus consegue. Jesus, você consegue curar todas as doenças e os problemas do mundo? Eu não sei o que essa criança está pensando nesse momento. Até porque todas as crianças lá da evangelização são muito amadas, os pais estão sempre presentes, mas essa criança foi profunda nisso. De repente, poderia ter alguém doente na família, ou de repente essa criança poderia estar com algum probleminha, a gente não sabe. Mas teve uma resposta. E a resposta me surpreendeu. E ali naquele momento eu sabia que nós estávamos no caminho certo. E talvez eu não conseguisse dar essa resposta que essa criança deu. Ela disse, se consegue. Ela disse assim, Jesus consegue, mas nem sempre ele faz. E eu perguntei, mas por que tu acha que nem sempre ele faz? Eu quis ver o que ela tinha para dizer, né? Prof, porque às vezes, eles chamam a gente de prof, né? Porque às vezes a gente tem que passar por isso. Lembra? Na outra linha tu tinha dito isso, na outra vez, lá no outro ano, prof. Eu nem tinha lembrado. Então, muitas vezes a gente tem que passar por situações. Mas Jesus está no leme das nossas vidas. Jesus está no caminho das nossas vidas. E essas perguntas aqui que foram feitas, de alguma maneira, eu espero que elas possam refletir dentro de nós. E também a gente deixa para vocês agora, meus irmãos e minhas irmãs. E acreditem que sempre quando eu faço essas dinâmicas aqui com a gente, eu também faço. Porque eu preciso aprender, porque eu preciso evoluir.
E quando eu falo, eu escuto 2 vezes ou mais, porque eu preciso ainda muito mais do que talvez aquela pessoa que está no último banco chegando pela primeira vez numa casa espírita. Porque nós que falamos, nós temos isso, a gente precisa sim evoluir, porque a gente não é perfeito. Então, essa noite, a gente possa fazer uma pergunta para Jesus. Mas eu queria pedir, ir um pouquinho mais além. Teria condições de vocês lembrarem lá, mais uma vez, insistindo nesse assunto, quando a gente era criança e a gente responder como aquela criança responderia? Como é que será que o Pedro, criança, responderia? A pergunta que você fosse fazer essa noite. O Pedro criança, não o Pedro adulto agora. Como é que o nosso irmão criança, imagino ele lá no videogame, não gostava do videogame? Como é que será que ele responderia? A Lúcia criança. Deveria ser uma felicidade toda, né? Não sei, mas imagina, porque ela é muito feliz. Acho que ela já veio com isso. A gente não sabe. Então, que nós, essa noite, todos nós, possamos fazer a pergunta e responder com o coração de criança. Que assim seja. Que assim seja. Tivemos ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã, possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de radiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, para os nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam servidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Pedimos aos irmãos passistas que se dirigem às salas de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa.